Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o território ucraniano foi lentamente absorvido pelo Império Russo. O que antes era uma terra com identidades e tradições locais, passou a ser parte de uma estrutura imperial imensa, centralizada e autoritária. Mas, mesmo diante da opressão e da tentativa de apagamento cultural, a ideia de ser ucraniano resistiu. A partir do final do século XVIII, os czares russos implementaram uma política agressiva de russificação. O idioma ucraniano foi banido das escolas, dos documentos oficiais e até da imprensa. A cultura local foi considerada inferior. A elite foi incentivada a adotar o idioma russo, enquanto símbolos nacionais eram substituídos por elementos da identidade imperial russa. Em 1876, o czar Alexandre II assinou o decreto de Ems, proibindo a publicação de livros em ucraniano, exceto traduções da Bíblia. A russificação era não apenas cultural, mas sistemática e política. A base da população ucraniana era formada por camponeses. Eles viviam em condições duras, sob o domínio de nobres e proprietários de terras, muitos dos quais não eram ucranianos. Mesmo assim, o campo manteve vivas as tradições, a língua falada e os costumes locais. Foi entre os camponeses que a identidade ucraniana persistiu com mais força, passada de geração em geração. No século XIX, surgiu um novo grupo: os intelectuais ucranianos. Inspirados pelos ventos do nacionalismo europeu, começaram a questionar a dominação russa e a buscar uma identidade ucraniana própria. Esses pensadores acreditavam que a Ucrânia possuía uma história, uma cultura e um povo distintos. Universidades, ainda que controladas pelo Império, tornaram-se centros de resistência intelectual. Surgiram sociedades secretas, como a Irmandade do Santo Cirilo e Metódio, que defendia uma Ucrânia baseada na e no cristianismo eslavo. A literatura se tornou uma ferramenta poderosa para manter viva a identidade ucraniana. Mesmo com a censura, escritores encontravam formas de publicar suas obras, muitas vezes fora do Império Russo, e depois contrabandeadas de volta. Taras Shevchenko, poeta e artista, se destacou como a grande voz da despertar ucraniano. Suas obras, escritas em ucraniano, exaltavam o povo, denunciavam a opressão e resgatavam o passado da Ucrânia. Mesmo preso e exilado, ele se tornou um símbolo da resistência cultural. Na virada para o século XX, o sentimento nacional crescia, apesar da repressão. O povo ucraniano começava a se ver não apenas como súditos do czar, mas como parte de uma nação com direito à própria voz. A identidade nacional era alimentada tanto pelos livros, quanto pelas canções folclóricas, tanto pelas ideias de liberdade, quanto pela memória das lutas passadas. Ao longo do século XIX, o Império Russo tentou suprimir a identidade ucraniana, mas como a raiz que resiste sob a terra dura, a cultura e o espírito do povo ucraniano sobreviveram. O nacionalismo ucraniano era ainda jovem, mas começava a se transformar em um movimento de massa. E o século XX traria desafios ainda maiores: guerras, revoluções e o nascimento de uma nova esperança de independência. Mas assim